encontro. Então, sejam todos bem-vindos. E à medida que os alunos forem entrando, né, a gente vai esclarecendo algumas dúvidas. Então, principal pontuação que a gente, né, já precisa alinhar, né, nesse início de supervisão. Entrega da atividade 1, né, o credenciamento cresce. Aqui ficou algum aluno que não entregou o credenciamento, daí a gente já sinaliza neste momento, né? Esse é o momento para a gente já sinalizar para que vocês entendam, né? A gente tem uma compreensão ali do que vocês, né, conseguiram entregar, quem não, qual foi a justificativa. Alguém? Professor, Oi. eu entreguei depois, porque eu estava tendo dificuldade, porque como eu entrei esse semestre na faculdade, eu estava muito perdida, que eu não estava entendendo como é que funciona. Então, eu entreguei depois, o formulário, só que aí eu abri hoje para ver se tinha Hum, sido aprovado. Aí tá escrito entregue, mas não tem escrito se foi aprovado, se não foi. se Não tem a foi, tá, você está falando o feedback da atividade. Você entregou a atividade Isso, 1, só que você não conseguiu visualizar ainda a entrega, se foi aprovado, sim, se a porque só nota está foi dada. faltando esse documento ser aprovado para poder iniciar o estágio, porque a proposta já foi aprovada. Tá, então, ó, só para você entender, então, né, se tem, todo mundo tem essa mesma ideia, então a gente já vai desconfigurando aqui. Qual é o documento que vocês precisam para poder ir para campo? É a proposta de estágio, tá? Esse é o principal. O, in- a atividade 1, que é o credenciamento, tá? Vocês vão entregar ele a partir do momento que vocês tiverem a proposta aprovada, tá? A partir já do próximo módulo, a gente vai seguir essa métrica. Então, primeiro a gente vai aprovar a proposta e depois enviar a atividade 1. Ou seja, a gente vai precisar ter a proposta aprovada antes da finalização da atividade. Então, isso é extremamente importante que a gente tenha essa ciência, tá? Então, assim, qual que é a documentação que eu preciso ter aprovado? É a proposta de estágio, tá? Aquele termo de compromisso, termo de convênio lá, é aprovado lá no portal Valoriza, e a partir dessa documentação eu já posso ir para campo. Então, não preciso ficar aguardando a atividade 1, se vai ser corrigido ou não, tá? Então, o mais importante é a proposta aprovada. Beleza? Laiane, Isso, professor. tá? Você conseguiu entender, né? Então, Então, no caso, amanhã eu posso iniciar o estágio. pode sim. A partir do momento que a sua proposta está aprovada, você já pode ir para campo, Ah, beleza? ok. Aham. Então, isso é o mais Ok, importante professor, que a gente muito precisa. obrigada. Nada. Então, assim, mediante a isso, a gente precisa entender por que que a gente cobra a atividade 1 e a atividade 2, tá? Novamente. Porque se vocês não entregarem a atividade 1 e não entregarem a atividade 2 corretamente, não tiverem nota, vocês vão estar reprovados. Ah, mas eu já fiz o campo, eu fui para campo, é, realizei todas as horas necessárias, consegui realizar, às vezes eu fiz até 160 horas, que foi 2 disciplinas, e eu vou reprovar porque eu não entreguei uma atividade? Sim, tá? Infelizmente, é obrigatório as atividades entregues. Então, atividade 1, que é o credenciamento CRES, é obrigatório que você entregue, tá? Senão você vai reprovar. E a atividade 2. Qual que é a atividade 2? Isso vai depender da disciplina no qual você está matriculado. Então, a atividade 2 ou é um estudo de caso, ou é que nem empreendedorismo e projetos, que é a elaboração de um projeto, para quem já está concluindo aí o estágio, né? Elaboração do projeto de estágio. Então, você precisa entregar as duas atividades. Ah, mas e se eu zerar? Aí a gente vai precisar entender o porquê que você zerou, tá? Se você entregou a atividade errada, se você tem que correr atrás, tem que verificar, tá? Se você entregou a atividade certo. Então, atenção na hora de entregar a atividade, isso é extremamente importante. Não podemos, né, dar margem para erro. Então, quando eu for entregar a atividade 1, eu preciso saber que eu estou entregando o formulário de credenciamento CRES. As informações certinhas,
né, do meu campo, as informações do meu supervisor acadêmico, as informações do supervisor de campo. Eu preciso ter ciência de que eu estou entregando essa atividade certinho, tá certo? Extremamente importante. Atividade 2, também a mesma situação. Por isso que a gente precisa conferir na hora de inserir o documento ali no estúdio, tá? A atividade 2, vocês vão precisar entregar ela ali no momento, né? Você faz a atividade, você faz ali, elabora ou o estudo de caso, né? De acordo com o comando da atividade da sua disciplina. Você vai fazer a atividade, colocar tudo certinho. Se precisar fazer no documento ali, no arquivo específico da entrega da atividade, você vai fazer certinho, vai corrigir, verificar se está tudo certinho. E assim que você concluiu ali a sua atividade, você vai enviar essa atividade ali né, dentro do seu estúdio, mas antes de confirmar o envio, você vai corrigir, verifica, olha, se é o documento certo, né, se está encaminhando o documento certo, ok? Ah, mas o que acontece se por acaso eu estou enviando a atividade 2 ali e eu enviei o arquivo errado e acabei enviando? Imediatamente eu vou precisar entrar em contato com a minha, né, mediadora lá pelo Fale com o mediador. Então, quem que é a mediadora? A Liza, tá? Ela é a mediadora do estágio, as disciplinas de estágio. Então, você vai falar com a Laísa e falar, olha, Laísa, sem querer eu acabei encaminhando a documentação errada e você pode verificar para mim a possibilidade de reabrir essa atividade, tá? Eu não posso deixar de solicitar essa reabertura depois que acabou o prazo de envio da atividade, tá? Se por acaso ocorreu de eu encaminhar o arquivo errado ali na atividade 2, eu tenho que fazer isso dentro do módulo, tá? Dentro do período da entrega da atividade, tá certo? Deixa eu só ver aqui que tem uma pergunta no chat. Deixa eu só ver. O que causou confusão, em meu ver, é a questão dos prazos. O prazo para a entrega do formulário CRES era anterior à entrega da proposta de estágio. Certo? Entendi. Tá. Só para você entender, tá? É, a entrega da atividade do CRES, tá? Eu preciso entregar ela a partir do momento que eu tenho as informações, tá? Então eu já posso entregar ali. Vai terminar? Eu posso entregar ali as informações, mas a minha proposta eu preciso já encaminhar ela para aprovação. Então eu posso já fazer esse processo, tá bom? Agora, vamos supor que acabou o prazo da entrega do CRES, tá? O prazo foi até o dia, se eu não me engano, foi até o dia 22. Eu não consegui entregar porque eu não tinha campo ainda, eu não sabia qual era o meu campo. Então eu tive que entregar posterior à realização, né, da entrega final. Então o que eu fiz? Eu tenho que solicitar a reabertura a partir do momento que a minha proposta estiver aprovada, porque já acabou. Então, somente mediante a proposta aprovada é que eu devo solicitar e essa atividade será reaberta, tá bom? Porque eu preciso garantir que essa proposta esteja aprovada para a entrega do CRES, tá bom? Outra coisa, parece confuso, mas é importante a gente entender que o CRES ele vai ser entregue, né, a partir do momento que eu tenho as informações. É importante não perder o prazo de entrega desse credenciamento, tá? Então, mas a minha proposta ainda não foi aprovada. Eu entrego ainda ou corro o risco de perder? É melhor você entregar a proposta, né? E já ir aguardando a aprovação. Por quê? A partir do momento que você entrega o formulário de credenciamento, tá? A gente vai receber esse formulário e assim que a sua proposta for aprovada, é que você será credenciado ao CRES. Então, o seu formulário será credenciado, enviado para o credenciamento,
tá bom? A partir do momento que a sua proposta estiver aprovada. Então, a gente vai conferir, né, no momento ali, se a sua proposta estará aprovada. Se ela estiver aprovada, aí sim você será credenciado, o seu formulário será enviado para o CRES, tá bom? Por isso é importante a aprovação. Até porque não faz sentido, porque sem proposta aprovada você não vai para campo. E se você não for para campo, não precisamos credenciar o campo, né? Certo? Conseguiram pegar o raciocínio da entrega da atividade 1? Ficou alguma dúvida? Ficou claro? Ok. Então, assim, importante entregar a atividade 1, beleza? Ela vale metade da nota. A outra metade é a atividade 2. É obrigatório a entrega. Nós temos aí prazo, tá? Para entregar essa atividade. Então, eu preciso que vocês entrem no estúdio e verifiquem o prazo para a entrega da atividade, o mais rápido possível, tá bom? Vocês precisam Até o dia entregar a atividade 26. 2. Até o dia Isso, 26, 26 professor, do curtinho. 4. É, ai, ai, né? Mas é uma atividade assim, tranquila, não é, né, uma atividade complexa, tá? Vocês conseguem fazer. Para quem está na última disciplina, que precisa elaborar um projeto de intervenção, tá? É importante que vocês já utilizem, né, a vivência de vocês de campo para a elaboração do projeto, tá certo? A gente já conversou acho que se eu não me engano, no primeiro ou no segundo encontro, sobre a elaboração de projeto de intervenção, né? Até que houve um questionamento referente a se precisava, se era obrigatório a gente aplicar esse projeto de intervenção, né? Ou não. Mas, como a gente já adiantou, fica a critério de vocês a aplicação desse projeto. Mas é importante, né, que vocês façam e apresente, né, ao campo de estágio para uma, né, possibilidade aí de aplicação desse projeto, certo? Todo mundo entendeu a importância? Entrega da atividade 1 e entrega da atividade 2, certo? Então vamos lá então. Alguma dúvida? Esses são os dois recados extremamente importantes. Entrega das duas. Se você não entregou nenhuma das duas, você vai reprovar e não tem, né, escapatória. Tá certo? Então é importante você entregar. Então até o dia 26 do 4, né, vocês têm que entregar a atividade 2. Alguma dúvida referente à atividade 2 que vocês não entenderam ou têm alguma dificuldade? Olha, para falar a verdade, nem li direito, tá? Não deu tempo. Saiu hoje, né? Certo. Então, assim, Mas já a vi gente que tem tem praticamente um mês aí para poder realizar a atividade, né? Quase um mês aí. mentira, 20, negativo, 20 20 dias. dias. Não vai, Ah, quase um 20 mês. dias. Quase um Não é mês. Fala, quase. fala um pouquinho Negativo. dela aí, professor, dessa atividade 2 aí para nós. Tá. É porque, assim, cada disciplina tem uma atividade, um comando diferente, né? Então, a gente precisa entender quem tem dificuldade, qual é a disciplina que tem dificuldade no comando, certo? Alguém que leu tem alguma dificuldade? Um pouco mais complexo é o projeto de intervenção. Alguém tem alguma dificuldade de entendimento do projeto de intervenção? Achou fácil, tranquilo? Ou ainda não Ó, tô tiveram tempo? com- eu não tive tempo, eu trabalhei, cheguei do trabalho para assistir a sua palestra aqui. Como que você quer que eu faça? Eu tenho que dormir, né? Tá bom. Entendido, Vanice. Ficou claro. Olha, vocês estão apertando, hein? Vocês estão Então vamos fazer apertando. o seguinte, ó, Vanice. Tá. Então, pessoal, eu quero que vocês façam o seguinte, tá? Eu entendi a complexidade, saiu a atividade agora, então todo mundo levou um susto aí, porque está começando a atividade 2, mas é importante a gente deixar claro que a gente precisa entregar essa atividade, é obrigatório, né? Não tem como não entregar essa atividade, tá certo? Então, para isso, o que que a gente vai fazer? Na próxima segunda, a gente tem um encontro, certo?
Então, eu vou fazer o seguinte, todo mundo aqui, vamos fazer um combinado, todo mundo aqui vai olhar a sua atividade, né? Vai tentar realizar essa atividade durante essa semana, no final de semana, né? Tentar, pelo menos, entender a atividade e falar assim, ah, eu entendi, eu acho que eu consigo fazer sozinho, ou, ah, eu acredito que eu vou ter dificuldade, dúvidas, então, nessa situação, eu preciso de ajuda. Então, vocês vão trazer no próximo encontro, a gente vai conversar um pouco mais sobre essa atividade, tá bom? Atividade 2, para que ninguém tenha dúvida e todo mundo consiga realizar a atividade. Combinado? Temos um combinado aqui? Então, no próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre a entrega da atividade né, vamos falar um pouquinho sobre a entrega da atividade comprobatória de estágio, né, que é aquela atividade que é os documentos finais de estágio. Vamos falar um pouquinho sobre eles, né, sobre o processo, o fluxo de entrega, tá? Isso é extremamente importante, porque se vocês não entregarem atividade comprobatória também, documento comprobatório de estágio, vocês vão reprovar. Então é importante que a gente entregue, entenda esse fluxo, porque se vocês não acompanharem até o final, vocês vão ter uma reprova. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa entrega dessa documentação, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho Não estou sobre a conseguindo. atividade 2, certo? Professor, você não vai dar nenhuma pincelada hoje? Hoje, o que a Eu gente vai falar? Tá. Tá, E hoje, o que a gente vai falar um pouquinho? A gente vai falar sobre os documentos da entrega, certo? ok, Então, a gente vai reforçar essa entrega da atividade 1 e 2 e vai falar um pouquinho sobre esses documentos. Então, quais são os documentos, né? O que você precisa preencher e dúvidas sobre esse preenchimento. Perfeito? Todo mundo entendeu? Hoje, então, vamos falar sobre os documentos. São 5 documentos. E eu sei que está todo mundo feliz e contente porque não vai precisar preencher o documento do registro de frequência acadêmica, né? Todo mundo feliz aí. Não? Tá Porque todo você triste? vai entregar para a gente. Êêê! Ah, bom, achei que vocês não estavam felizes porque, né, agora vocês não vão precisar, né, fazer o registro acadêmico, preencher toda aquela documentação que antes, né, todo mundo ficava perdido, né? Mas Agora vocês mas tem atividade 2, que pelo jeito não tá facinho, não, tá bem? É, é, então assim, a gente tem essa documentação. Deixa eu ver, responder aqui a pergunta. Então, a gente tem essa documentação, né, que a gente precisa entregar, só que agora, vamos supor aqui, são 3 documentos só. Assim que a gente precisa de ênfase. São 5, tá? São 5 documentos. Ainda, continua 5 documentos. Só que como o termo de conduta e a declaração são documentos praticamente fáceis, né? Que vocês não vão ter muito trabalho. O que vocês vão ter trabalho para preencher vai ser o plano de estágio, certo? E o registro de frequência de campo. Então, esse registro de frequência de campo, tá? É importante que vocês, né, tenham em mente que agora vocês vão precisar dar uma elaborada um pouco melhor. Agora vocês vão ter mais tempo para elaborar de forma adequada o registro, né? Então, isso é importante que vocês frisem, certo? Então, vamos lá, então. Deixa eu só responder aqui as perguntas do chat para a gente já iniciar. Vamos lá. Professor, trabalho no CRES aqui no meu município. A gente não tem essa opção de escolher. Se precisar acolher, temos que acolher. Maria Eduarda Mendonça. Eu entendi. Isso faz total sentido, né? Isso é do trabalho, da conduta né, do assistente social. Isso a gente não pode escolher. Isso tá certo. Imagine se a gente tivesse como profissional só querer escolher casos fáceis, né? Aí fala assim, é só tranquilo, é só um encaminhamento para um médico. Ah, só um encaminhamento, né, para o UBS, né? Fosse servicinho fácil, né? Todo mundo quer, mas a gente tem que atender todos de igual. Maria Eduarda Mendonça, já que você levantou a provocação para nós, tá?
Ah, parabéns, Rosimeire. Cássia, documentos estão prontos, só falta as assinaturas. Parabéns, tá? A gente já vai depois já conferir. Maria Eduarda, você está conseguindo falar com o áudio aí? Sim, tô sim. Ah, liga sua câmera, a gente quer te É, ver. eu tô tentando conseguir aqui, mas não tô conseguindo, não. Então tá. Vamos lá então, Maria Eduarda. Já Ah, que você levantou a provocação, porque essa ah, é um momento de estágio, né? A sim. supervisão de estágio. E dentro da Uhum. supervisão, a gente precisa entender, né, e aproveitar esses ganchos, tá? Tá. A documentação, o processo burocrático é importante Aham. para o Sim, estágio, tá? Para o período de estágio, para aprendizagem. sim. Como eu já mencionei no início, todas as documentações de estágio que nós fazemos, tá? Que vocês elaboram, eles não são apenas um documento pensado para só para preenchimento, para entender o que vocês fizeram, né? Não é somente para registro da supervisão. Ele é extremamente importante porque eu quero que vocês pensem além do que é o preenchimento, tá? Desse documento. Além do que é a obrigatoriedade, além da obrigatoriedade desses documentos, o que a gente está passando para vocês, Aham. tá bom? Quando você preenche, tá? O seu registro de campo, tá? Vamos supor aqui documentação. Você está preenchendo o seu registro de campo. No seu dia, você vai fazer o registro de campo do que você realizou ali nos seus dias. Você fez o acompanhamento com o seu supervisor, né? A atividade que você realizou, tudo ali, né? Que você fez, visita, né? Como foi essa visita, tudo isso que você vai relatar dentro do seu diário ali do dia. Esse exercício vai servir para quê? Pense aqui comigo, tá? Todo mundo aqui, Uhum. na hora que você está elaborando o seu registro de campo, tá? O que vocês precisam ter em mente? Não é simplesmente, vou preencher aqui só porque eles precisam saber o que eu estou realizando ou o que eu vivenciei aqui em campo. Esse preenchimento, tá? É um exercício que vocês estão fazendo profissional, tá? Pensando no futuro profissional de vocês. Então vamos lá então. A Maria Eduarda vai trazer aqui para nós como que é o seu dia a dia. Vai, Maria Eduarda, traz para nós como que é o dia a dia do CREAS lá no seu município. O que que você faz como estagiária? Tá, bom, na verdade, lá eu entrei como estagiária, eu fiquei um ano, né, fazendo estágio não obrigatório, e depois eu acabei sendo contratada, né? Aí eu sou lá educadora social, né? E lá aqui no nosso município, que é Bela Vista do Paraíso, a gente tem que a gente chama a Casa Lar, né? Que é uma casa de acolhimento de crianças, né? E no Uhum. momento hoje a gente só tem uma criança acolhida, né? Tá. E esses Maria tempos. Eduarda, só um minuto. Tá. Tá. Eu entendi aí a questão, né, Ah, você fazia estágio não obrigatório, isso, certo? E certo. que você é Ah, contratada isso. como Educadora educadora social. social Isso. na Casa Lar. Perfeito, É no CREAS, na tá? verdade. No CREAS. Só Isso. que, Maria, só para a gente entender aqui, o nosso objetivo é falar sobre a Ah, prática do tá. estágio. Tá. Aí eu Uhum. queria saber do campo de estágio Ah, e junto com a sua uhum. supervisora, tá? Isso. Então, assim, Tá. do seu dia a dia como estagiária, junto à sua supervisora, Tá. ali, como que é o dia a dia, o que você visualiza ali, o que você aprende no seu dia a dia e onde que é o seu campo de estágio, né? Então, fale um pouquinho mais sobre o seu campo de estágio. Tá. Eu faço estágio lá no CREAS, né? Uhum, E a gente tem bastante demanda, né? De todo quanto é tipo de situação imagináveis que vocês podem imaginar. Hoje ali, né, a gente realiza bastante atendimentos, principalmente envolvendo crianças vítimas de violência e negligência, bastante, um município de 15 mil habitantes, tá? E que eu tô aprendendo muito ali, que tipo assim, que eu sempre converso com a minha supervisora de campo, é com relação à falta que a gente tem de recursos para a gente estar trabalhando com essas famílias. Sabe? É perfeito. muito.
E assim, mesmo tendo toda a rede de proteção que a gente tem, né, esse diálogo com toda a rede, né, quando a gente precisa fazer um estudo de caso de determinada família, determinada criança, né, é assim, é muito falho, Uhum. sabe? Em que E- sentido a falta? Pessoal, a gente, só para orientar aqui, né, a Maria Eduarda, a gente está né, numa conversa, tá, sobre um assunto, sobre um campo, e essa informação, né, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais, só que daí você não precisa identificar a situação, pode falar, né, do Uhum. caso, né, do ocorrido, mas não precisa identificar pessoas, enfim, para manter o sigilo de algumas informações. Isso. Mas continua. Então, assim, é difícil, muito difícil. Muitas vezes, a própria família que eu vejo, ela não aceita o atendimento, o acompanhamento, né, que é encaminhado para a gente, às vezes até mesmo pelo conselho tutelar, tá? É, acho que tem poucos profissionais, porque a demanda é muito grande, sobrecarrega demais, sabe? Acho que está faltando um pouco disso, mas assim, é falta do próprio recurso, acredito, sabe? De investimento Hum, mesmo nessa área só do serviço social. Eu vejo assim, tem muito recurso do lado da saúde, educação. Só que, assim, a parte do serviço social também eu acho que é muito falha, e hoje em dia é uma demanda que vem crescendo muito, mas muito mesmo, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, eu acredito que eu vejo mais, assim, que eu sempre comento é, com a supervisora. minha supervisora de campo, isso, é com Uhum, relação a isso, né? Então, às vezes ela me fala assim, tem que trabalhar com o que tem. Então, que a gente sempre tem que ficar criando estratégias até onde a gente vai para poder trabalhar com essa família, com essas questões adversas que sempre aparecem. Às vezes aparecem questões que não é nem do nosso serviço, mas a gente acaba fazendo, sabe? E assim, gente, é uma outra realidade. É muito prazeroso, porque a gente tem o nosso lado bom de ouvir as pessoas falando: nossa, graças a vocês, eu mudei, minha família hoje está estruturada, muito obrigado. Mas a gente tem um lado, assim, o outro lado também, assim, que é bem controverso, gente. uhum. Do que você observou, então, assim, você vê que os resultados ou a demanda são muito grandes, né, e trabalhadores ou a mão de obra, né, Também. está em déficit em relação ao que precisaria, né? Isso é que você Sim. vê. E o que mais? Aí você observou que o recurso da saúde seria maior do que o Isso. recurso que é destinado para a assistência. Assistência social. E assim, não é só do nosso município, é em torno tudinho aqui, Londrina, todo o nosso Hum, redor. E a falta do conhecimento também do nosso serviço em si, perante a comunidade, também. Por mais que a gente faz campanha, que a gente sempre faz campanha, nas datas de campanha específica, a gente sempre faz, mas assim, é bem difícil a aceitação da comunidade quando realmente é preciso, principalmente quando vem casos encaminhados para a gente do Conselho Tutelar. E também da delegacia, que a gente tem, né? Essa uhum. intermediação também com a delegacia, né, quando faz os boletins lá contra a violência contra a mulher também. É bem difícil a aceitação. E no caso, você trabalha dentro do CREAS e do Isso. atendimento de vocês é específico para violência de criança e adolescente, ou tem também, aí você recebe demanda de mulheres, então também. Isso. Criança, adolescente, pessoas com deficiência, idosos também em situação de Ah, vulnerabilidade. o público é muito amplo. Isso, Ah, por isso que tá, entendi. Então, é entendeu? uma equipe que trabalha para todos os públicos. Então, não tem uma equipe específica para criança e Exatamente. adolescente, Na verdade, para são, mulheres, uma equipe para não, idosos. são para Então, por todos. isso que está inchado. Ah, de que É, estado que é? Paraná. Ah, você é daqui. Sou daqui.
Ah, Sou você é de daqui, qual cidade? Bela Vista do Paraíso, Bela bem pertinho Vista. de Londrina. Ah, tá. Entendi. Ah, tá. Então, Então, assim, legal. É importante, olha, a gente então, entender que tem municípios, né, em que há poucos, né, colaboradores. Então, muito pouco. diante da demanda de vocês, você vê um inchaço, um Sim, sobrecarregamento, assim, da equipe como um geral, né? Principalmente é, do serviço social. é. Isso, mas só pessoas, famílias incluídas no PAEF, a gente tem mais de 100 pessoas, 100 famílias, fora as Hum, outras demandas que vão chegando, né? Então, assim, é bem puxado e são um psicólogo e um assistente social para todas essas demandas. nossa, é muita coisa, hein? Então, assim, inclui tudo, né? A falta de profissionais, a gente tem limitações referente ao serviço também, de estar abordando, né, todas essas famílias. Pessoas em situação de rua também a gente atende. Agora mesmo vai começar o projeto de inverno também, e a gente se divide em 10 para dar conta de. Nossa, eu imagino. Mas Muita assim, eu demanda, né? gosto, eu amo o E que você eu tá faço. gostando? Nossa, Ah. adoro. A parte, né, não sei se a gente poderia qualificar dessa forma, mas a parte interessante é que você está tendo uma experiência, né, com Incrível. diversos públicos, né, Uhum. independente. E a demanda. Então, no dia a dia de vocês, é muito atendimento. Como que funciona? A supervisora passa o dia inteiro fazendo atendimento aos usuários, essas demandas, e ela destina a tarde para fazer visitas. Vocês têm algum projeto que vocês atuam? Sim, a gente tem. A gente divide as semanas, né? Os dias das semanas, né? Então, tipo assim, na segunda-feira é atendimento das Uhum. 8h30 até as 16 horas, que é a carga horária dela, né? Às vezes passa um pouquinho por conta da demanda, que é muita gente. De terça-feira, de manhã, e sempre tem reuniões, estudo de casos, então a gente deixa já livre a terça-feira, a parte da Olha. manhã. Que À legal. Mas isso é tarde, com a equipe, esse estudo de é caso tudo é com a equipe em é com geral, a né? rede. É com a Multidisciplinar. rede. Nossa, Isso, que fantástico. é com Isso a é rede. maravilhoso, gente. Isso, assim, se não acontece esse estudo de caso, né, junto com interdisciplinar, junto com demais equipe, tá? Essa é uma sugestão que vocês podem levar para o campo de vocês, né? E destinar um momento para um estudo de caso, para uma conversa, né, sobre o fluxo, sobre a dinâmica do trabalho. Isso é extremamente, né, rico. Isso é extremamente importante, né, para o desenvolvimento ali do trabalho. Muito bom. Nas quintas-feiras, das 8h30 também até às 16 horas, visitas e busca ativa, quando a gente não consegue entrar em contato pelo telefone, pelo WhatsApp, a gente acaba fazendo busca ativa também. Mas as visitas que a gente faz também, né, Hum, com as famílias, para ver como é que tá tudo certinho. nossa, bacana demais, impressionante o trabalho. Eu amo. Parabéns. Obrigada. Eu queria aproveitar, tá, o relato do estágio aqui da Maria Eduarda, porque eu queria que vocês peguem a situação que ela trouxe para nós. Então, nós temos um profissional, tá, aqui, que tem demandas, né, que vamos supor aqui que uma equipe trabalha para o que, né, seria destinado a em torno de 3 a 4 equipes. Vocês estão imaginando, tá certo que o município é menor, né? Então isso, a demanda pode ser, né, reduzida, mas vamos lá, então, uma equipe está trabalhando por 3, certo? Então, assim, se você deixa de, né, de fazer um planejamento, se você deixa, né, de entender como você trabalha, você acaba, né, sendo o escravo da rotina. Vamos supor, aqui é a importância do plano de estágio de vocês. Vocês estão lembrados do documento do plano de estágio que vocês tinham que elaborar no início do estágio? Todo mundo de acordo? Todo mundo recorda desse plano de estágio? Eu Sim. preciso. Tá.
Então, vamos lá, então. Então, vou usar esse exemplo para a gente entender por que que a entrega da documentação não é uma simples entrega de documentação, tá? Não é uma simples entrega. Por quê? O que tem atrás disso? O que nós queremos passar para você, tá certo? Então, vou usar o caso aqui da Maria Eduarda que ela trouxe para nós. Então, o que que a profissional, tá, realiza durante a semana? Opa, vamos lá. Então, a profissional se organiza durante a semana e planeja a sua semana, porque senão ela fica refém desse monte de atendimento. Porque se você não se organiza, olha, nesse período da manhã eu vou atender, né? De manhã, tal, das 8 ao meio-dia eu vou fazer atendimento. Da 1 da tarde até as 5 eu vou fazer visita. Se eu não organizo a minha semana, não faço esse planejamento da minha semana, ela se perde. Então, o que que acontece? O que que vai acontecer com o profissional? Eu vou fazer, estou recebendo, olha, tem visita, tá? Eu vou fazendo atendimento, vou fazer atendimento, vou passar a semana inteira fazendo atendimento e esqueço das visitas. A hora que for fazer visita, não tem tempo para fazer a visita. Então, assim, a rotina acaba fazendo o quê? Acaba consumindo o profissional e ele não consegue. A hora que ele for ver, ele está cansado e parece que não rendeu o atendimento dele, né? O trabalho do profissional parece que não rendeu. Por isso é importante esse planejamento. Então, é um plano de ação. Então, por isso é importante para vocês, como estudante, entenderem a importância do plano de ação, de planejarem o que vai ser executado. Então, quando a gente pede para você, alunos, façam o plano de ação, elaborem o plano de ação de estágio de vocês, que vocês vão realizar no período de estágio. Sente com a sua supervisora para realizar o plano de ação, o seu plano de estágio, certo? Então, se eu não me planejo, tá? Eu acabo me perdendo. Então, essa é uma ferramenta extremamente importante para a atuação do assistente social. Planejamento, a sua semana, entender, fazer o entendimento do que você vai realizar durante a semana, se planejar durante a semana. Pode ser que ela planejou para tarde realizar a visita. Mas não deu porque o consumo de atendimento, né, o período ali de atendimento foi maior do que ela planejava. Ok, tudo bem. Mas é extremamente importante a gente se planejar como profissional. A gente já tem que ter isso em mente, tá? Então, o que que eu vou fazer na segunda, o que que eu vou fazer na terça, o que eu vou fazer na quarta, quinta, sexta, tá certo? Então, por isso que nós exigimos o plano de ação, para entender o que vocês vão realizar, tá certo? E isso também vai trazer para vocês, como prática profissional, um planejamento do seu trabalho. Entenderam? Não é à toa, só para a gente vou fazer só para fiscalizar o que vocês vão fazer. Não é simplesmente isso, tá? Ele tem um fundamento a mais. Além de fazer esse planejamento, é ensinar vocês de que o planejamento das suas ações é extremamente importante, tá? É essencial, tá bom? Para a sua atividade profissional. Vocês vão precisar disso quando vocês forem, né, atuar. Mas isso vai servir para qualquer área que eu for atuar? Sim, tá? Isso vai servir para qualquer área que vocês forem atuar. Perfeito? Vanice, você tem alguma dúvida? Vamos lá, contribuição? Contribuição, sei lá, né? Eu acho muito legal esse trabalho com CREAS, com CRAS, né, professor? É mais abrangente, né? No caso, eu fiz o meu estágio, já estou com a documentação toda assinada aqui, preenchida, bonita, mas trabalho em ONG foi diferente. Eu estava numa espécie de uma clínica de atendimento de autismo, eu fiz um acolhimento de mães atípicas. Então, o meu trabalho consistiu em fazer checklist de benefícios, verificar se ela era casada,
se ela sofria algum tipo de violência, né, que geralmente é comum nesse meio, quando não é separada do marido de fato. E a única coisa que eu fiz no meu relatório foi colocar informação de acolhimento, escuta especializada, né, abordagem, relatório de atendimento, né? E isso, não teve uma situação que nem ela, né? Que tem um dia da semana faz uma coisa, outro dia faz outra, não. Todos os Uhum, meus dias foram no acolhimento. certo. Perfeito. Ok Perfeito. assim? Perfeito. É que assim, cada realidade, né, é uma situação. A gente está falando de um serviço especializado, né? E no caso da Maria Eduarda, né, ele é muito abrangente dentro do município. Então nós estamos falando de uma, até ela citou aqui para nós, né, que é um inchaço ali de demanda para uma equipe, né, que trabalha por três. Então a gente está fazendo um profissional ali, né, que trabalha ali por três, que na verdade deveria ter sido, né, dividido, né, a criança, adolescente, idosos, mulheres, né? Então assim, a gente está falando ali que poderia ter sido três equipes ali tranquilo para trabalhar específico, né, e conseguiria trabalhar, mas enfim, né, diante de toda a demanda que a Maria trouxe aqui para nós, né, eles ainda conseguem dar conta, mas ainda, Professor, né, precisa só mais, penar. só mais Hum, uma pergunta. Pode atender todo esse público misturado desse jeito, adulto com criança, com sim, idoso, porque a com gente está deficiente? falando isso, a gente está falando de um serviço, né? É um serviço público. Então, quando a gente está falando disso, é um atendimento, né, uma equipe multidisciplinar que vai atender, né, várias demandas. O correto seria ter, né, o ideal, a gente vai falar aqui de uma situação, né, utópica, que seria ter três, né, pelo menos no mínimo três equipes aqui para atender, né, criança e adolescente, para atender idoso, para atender mulheres em situação de violência, né, e outros casos. Então, assim, o ideal seria, mas como não tem, né? Como a gente até trouxe, a Maria trouxe para nós, que é a questão de recurso público ali da assistência, né? E quando nós falamos de recurso, a gente, né, o pessoal que está em terceiro setor vai lembrar das discussões sobre os conselhos, né, da assistência, conselho da saúde, e é nesses conselhos, nesses locais, é que a gente vai discutir, né, sobre recurso, destinação de recurso, entender, né, como que funcionam as políticas públicas, né, e como que essas políticas são, né, financiadas, como é distribuído os recursos para essas políticas. E esses são os espaços, né, aonde nós trazemos essas demandas. Por exemplo, a Maria Eduarda, eu não sei se, Maria Eduarda, você participa do conselho, já participou, teve a oportunidade de participar do conselho de assistência? Já uma vez, bem no comecinho. Ah, tá. E você teve alguma experiência ou foi relatado algum momento dentro desse conselho a necessidade de contratação de mais pessoal e qual foi a devolutiva? Houve essa discussão? Você se recorda? Já, é aquilo que eu sempre, que a gente sempre fala, tem entre a gente ali mesmo, ali no meio profissional, a gente sempre fala sobre isso, né? Mas assim, a devolutiva é que não tem profissional e não tem recurso também para contratar mais profissionais. Que nem teve uma vez que a gente ficou quase 6 meses sem assistente social, porque não tinha como contratar. Os que veio de Londrina para cá não se adaptaram, porque teve uma vez que veio uma assistente social que ela ficou um dia, ela participou de uma reunião e ela foi embora sem falar nem tchau. Tipo assim, ela não Não? aguentou mesmo a pressão, porque realmente, gente, é muita demanda, é uma pressão muito grande. E assim, os profissionais que vêm de Londrina para cá, não fica. Hoje a gente está com uma assistente social do município, um psicólogo também do município, né? E eles estão durando. E eles estão durando, estão ficando, apesar de tudo, porque também gosta, a gente tem que gostar do que a gente faz, né?
Mas, Importante. assim, a devolutiva é sempre essa, né? Então, a gente sempre comenta, às vezes na saúde lá não pode ficar, às vezes, sem dois, três médicos, arruma na hora um profissional, mas ali na assistência, a gente tem que trabalhar com o que tem mesmo, porque não tem recurso. Infelizmente, a devolutiva é sempre essa. Hum, então, assim, né, para a gente entender que cada cidade a gente vai encontrar, né, um diagnóstico diferente, uma realidade diferente, né? Então, é dentro dos conselhos que a gente vai lutar por, né, por mais recurso, que a gente Isso. vai lutar por distribuição de recursos, né? Uhum. Entender o porquê que a gente precisa, né, dessa dinâmica aí de luta, de controle, né, das políticas públicas para, né, até benefício do usuário e também qualidade Uhum. de trabalho. A gente tem que pensar também na qualidade de trabalho, né, É, desses profissionais da área da assistência, né? Mas Ô, é um, professor, uma coisa também que eu queria falar, que eu faz uns 3 anos já que eu estou ali, entre estágio não remunerado e agora, hum, nessa rotatividade de profissionais, tanto da parte assistencial quanto ali da dupla ali de equipe, porque aqui a gente é uma dupla, né, de equipe aqui, né? Nossa equipe é dois. E sobre acabar atingindo um vínculo com os usuários, porque era uma troca, assim, de 3 em 3 meses rodava o profissional. Aí a gente via que a gente tinha que recomeçar tudo de novo, aquele trabalho com a família, por conta do profissional novo, e às vezes a família já tinha um vínculo com o antigo e troca. Então, essa foi uma rotatividade assim que a gente acaba sentindo até hoje com os vínculos das famílias que a gente acompanha também. isso é importante também a questão do trabalho, a continuidade do trabalho, né? Isso afeta demais. Então a gente já vê, assim, dentro do. É importante até, Maria Eduarda, e para todos, a gente entender quais são, com o nosso olhar, né, aprender esse olhar, né, como que a gente vai entender as mazelas e as demandas dentro do sistema onde nós estamos inseridos. Então, como profissional, as futuros assistentes sociais, então entendam isso, tá? Isso é extremamente importante para que vocês entendam essa dimensão e esse olhar, tá, do assistente social. O olhar do assistente social, quando nós precisamos entender o ambiente. A gente lembrou lá eu não me recordo, a gente conversou um pouquinho sobre análise de conjuntura, quando a gente falou sobre projeto, elaboração de projeto, a gente entender essa análise de conjuntura, esse olhar, né, amplo, porque nós, como profissionais, a gente não pode ter um olhar apenas superficial, tá? A gente precisa ter um olhar crítico de todo o ambiente onde nós estamos inseridos. Até porque nós precisamos desse conhecimento para entender e intervir, tá? É isso que nos diferencia. Então, preste muita atenção nesse detalhe. É isso que nos diferencia, tá? A graduação de um curso técnico ou de um profissional técnico ali que, né, não desmerecendo, mas que teve apenas um curso técnico, um olhar técnico. Então, como nós entendemos todo o nosso olhar amplo, que nós conseguimos observar que esse indivíduo, ele não é um indivíduo isolado, ele possui camadas, ele possui mais informações ali por trás dele, tá? E nós, como futuros assistentes sociais, devemos olhar isso. Então, quando nós olhamos um usuário ali, nós não olhamos ele ali da forma como ele está vestido, da forma como ele se comporta apenas. Nós olhamos ele todo no entorno. Quem é a família dele? Qual é a estrutura familiar dele? Qual é a relação que ele tem com a sociedade? Qual que é a relação que ele tem, tá, com ele mesmo? Então nós fazemos uma leitura da conjuntura desse indivíduo. Então, dele próprio com a realidade em torno dele. Então, as relações que ele tem. Então, quando eu falo, mas ele veio aqui só para pedir, vamos supor, ele só veio aqui porque ele estava com fome, então a gente deu cesta básica, tá? Não é isso que a gente,
Não é isso. Isso é um atendimento, tá? Superficial. Isso é um olhar que nós podemos caracterizar como um olhar, como que eu posso pontuar? É um olhar singelo, simples, mas é um olhar assim de alguém que não tem conhecimento, tá? Então, como nós acadêmicos, né, que estudamos 4 anos, né, para isso, para entender que esse indivíduo não é somente um indivíduo, ele está passando fome, ok, mas não é só isso, tá? Porque o nosso trabalho, né, ético, político, é a emancipação desse indivíduo. Então, quando nós olhamos ele, nós olhamos as suas relações. Opa, peraí, beleza, ele está com fome, ok. A gente precisa entender quais são as relações. Ele possui um trabalho, esse, esse indivíduo, ele tem condições de acessar uma educação de qualidade, ele tem condições de acessar uma educação técnica, ele tem condições, né, de estudar para poder ter um emprego melhor. Esse tipo de investigação, de olhar, de intervenção é que nos transforma profissionais, tá? Assistente social, é esse olhar que é diferente. Porque chegar alguém ali para você e falar, eu tô com fome, e você der uma cesta básica para ele, isso qualquer pessoa faz, tá certo? Não é verdade? Eu preciso dar 4 anos para entender que a pessoa chegou em mim falando que está com fome e eu dou um alimento para ela e pronto. Eu preciso dar 4 anos para fazer isso? Não preciso, né? Então, por isso que nós estudamos, né? Para entender o olhar, além da superficialidade, além daquilo que é aparente, porque o assistente social não pode olhar além a aparência apenas, né? A gente olha, né, com um olhar mais amplo. Isso é extremamente importante que vocês entendam dentro do olhar profissional, vocês como futuros profissionais, tá certo? Eu quero falar, professor. Pode falar, Silvia. É uma pergunta, é porque eu estou fazendo assim, lá no estágio, eu estou fazendo muita planilha, né? Tenho aprendido Oi? muito. Planilhas, né? A gente está fazendo muita planilha. E eu A finalizei do parte ano de passado, que eu estava terminando, fiz agora, finalizando, né? Para iniciar desse ano. Faz visita, recebe também as pessoas, né? Que é uma casa onde recebe as pessoas que vêm do interior, né? Que não tem onde ficar, para fazer uma o casa de tratamento passagem? paliativo. Ah, tá. É É tipo uma casa de casa-alas. passagem, né? É Isso. Tem mas é os para os pacientes ou é para os familiares de paciente? familiares. Paciente Ah, sim, também, que a vem gente fazer tem algum bastante, tratamento, né? Fica na né? casa. Esporádico. Aham. E semana passada foi muito interessante. A gente está finalizando a planilha, que eles não tinham planilha, não sabia quem entrava, quem saía. Aí né, começamos nisso no meu estágio. E só que aí eu tenho só uma pergunta assim, porque eu tive uma reunião com eles, que eles foram fazer uma reunião com outra casa também de apoio. Aí, conversando, eles falavam sobre Mesa Brasil, que a gente vai entrar essa semana fazendo, né? Aí eu fiquei com vergonha de perguntar na hora. Falei, gente, será que eu estudei isso? Mas não lembro de ter Mesa passado Brasil? isso. Mesa Brasil. Não lembro. E eu já estou chegando a ler para fazer. Eu falei, gente, eu não lembro. Será que eu. E já olhei tudo nos meus trabalhos para ver se tinha Mesa Brasil. E eu. Aí também tinha assim, a do SUS, né? A idade do SUS. Aí eu sim. Eu consegui Tá. pegar, porque eu acho que eu tinha uma matéria lá atrás que a professora colocou, eu lembrei. Que eu também estou colocando já na planilha a idade do SUS, assim, para bater, para quando. Aí eu não sei, eu fiquei em dúvida. Será que é quando pede a Mesa Brasil já tem que ter a idade para lá ou não tem nada a ver a idade, né? Mas eu sei que é para prestar conta, o órgão vai ter que prestar conta alguma coisa sobre a Ah, idade, né? Aí eu entendi. queria perguntar ao professor, porque assim, acho Então, que tem mais perfeito, liberdade aqui adorei. do que Silvia, lá, né? adorei o seu trabalho com Por- você Porque eu como fiquei assim, estagiária. muito perdida e Parabéns com pela vergonha. iniciativa. Não, fica Com tranquila, vergonha tá? de perguntar Nós para ele, para estamos perguntar ao meu aqui. professor, né? Que é melhor Não, sair nós daqui estamos para aqui lá para isso. levando. Eu até vou falar para você que eu tive uma experiência, tá? Muito importante. Eu conheci um gestor do Mesa Brasil quando eu estava fazendo Uhum. pós-graduação. Então, eu fiquei muito amigo dele e depois que eu conheci o projeto do Mesa Brasil, eu amei o projeto,
no Mesa Brasil, amo o projeto Mesa Brasil, acho fantástico. O Programa de Segurança Alimentar Mesa Brasil é fantástico. E eu vou falar para vocês, esse projeto Mesa Brasil, ele tá, né, óbvio, no Brasil inteiro, e pode ser que na sua cidade tenha esse projeto, então é bom a gente conhecer. Então, conhecimento. Então, fique tranquilo, Silvia. Muita gente não Ah, tá. conhecia, Então não é a gente todo vai lugar que tem, conhecer. não, né? Pode ser que não, tá? Pode ser que Temos que tenha prestar conta toda cidades que não terça-feira tenham. desse mês, Mesa Brasil. Porque eles Então, a eu gente falei, já vou que é falar, esse então, já, Mesa Brasil? Porque eu não. deixa eu falar um pouquinho, porque, ó, você trouxe da sua experiência de estágio, tá? Pessoal, isso aqui é riquíssimo, tá? Vou aproveitar aqui, aí se a gente tiver um tempinho ali, a gente conclui com que eu vou apresentando esses exemplos e a gente vai entendendo. Porque isso aqui que ela trouxe para nós, eu achei riquíssimo, tá? A questão que a Silvia está trabalhando é a questão de controle de pessoas. Essa parte de gestão é extremamente importante para o assistente social, tá? Esse controle de quem é usuário, de quem está chegando, quem está saindo, quem já veio, como é feito. Então, assim, esse controle de pessoas que a gente atende é extremamente importante. Para quem vai trabalhar na área pública, né, por exemplo, a Maria Eduarda aqui. A Maria Eduarda, me corrija, Maria Eduarda, se caso não ocorrer no local onde você trabalha, mas se ocorrer, né, já fica aí como uma possibilidade. Esse controle é extremamente importante, porque nós precisamos entender e até levantamento de dados, tá? Isso é extremamente importante para o profissional, o assistente social. Por quê? É a partir dos dados e informações, né? Por exemplo, a Silvia está levantando ali dentro da casa de passagem. Por que que é importante ela saber quantos usuários ela atende por semana ou por dia? Por quê? Normalmente o usuário passa 2, 3 dias, né? Uma rotatividade ali grande de 2, 3 dias. Por que que é importante a gente ter? Porque projetos que a gente vai elaborar, a gente precisa de informações. Então, se eu for pedir recurso, eu preciso saber de quantas pessoas eu atendo. Se eu for, por exemplo, fazer o projeto, uma parceria com o projeto Mesa Brasil. Se você trabalha numa instituição, né, uma organização social, qualquer instituição, e ofereça alimento. Eu quero oferecer um lanche. Não precisa ser almoço, café, janta, né? Pode ser um lanchinho ali. Qualquer projeto que eu for querer elaborar que ofereça um lanche, tá? Só para vocês entenderem. O Mesa Brasil, ele recebe doação, né, de alimentos de supermercados, hortifrutis, aquelas quitandas, enfim, alimentos ali que estão em boas condições ainda de consumo e que podem ainda ser consumidos. Então, eles organizam para o Mesa Brasil e o Mesa Brasil faz as distribuições para as instituições sociais que são conveniadas ao Mesa Brasil. Então, por exemplo, se eu tenho a Casa de Passagem é uma instituição que oferece café da manhã, café, né, do meio do dia ali, um lanchinho, um almoço, um café da tarde, uma janta, um cafezinho ali, uma fruta no final da noite. Enfim, durante o período tem a oferta de alimentação. E todo mundo sabe que alimento é caro e muitas vezes o Mesa Brasil, ele possui alimentos, né, para doação. Então, ele vai chegar na instituição ali da Silvia e falar, olha, nós estamos aqui com um alimento cesta de hortifruti. Vocês têm interesse em receber? Aí a Silvia fala, opa, tenho sim, queremos receber. Então, eles vão lá, levam o hortifruti lá para a casa da Silvia. Baseado em que dados que vocês vão entender a sua necessidade. Olha, não sabemos quantas pessoas a gente atende. Poxa vida, então, não sei. Manda aí não sei, dois tabletes aí,
ou 2 folhas de alface, 2 maços de alface, enfim. A Silvia, como ela já é prevenida, a Silvia fez o quê? Eu fiz um levantamento das informações dos usuários. Eu sei quantas semanas eu atendo. Então, vamos lá. Almoço, café e janta para 10 pessoas. Para 10 pessoas, eu vou precisar não sei de quantos quilos de alimento. Opa, pode me mandar 3 caixas grandes aí de verduras e frutas. Porque vai ser o suficiente para não estragar o alimento e vai ser o suficiente para o público que eu atendo. Entendeu? A importância do trabalho da Silvia como, né, gestão, né, e informação, tá? Isso é extremamente importante. E eu vou já fazer um link da Silvia, por quê? Isso é extremamente importante para o registro. Por isso que vocês têm um registro de dados ali do que vocês vão executar. Chama-se relatório de campo, do dia que vocês executaram todas as atividades. Por que é importante? Precisa organização. Segundo, Silvia, por que é importante eu fazer o meu registro de frequência ali de campo? Porque com essas informações, quando eu for profissional, eu vou entender que eu atendi 10 usuários e como foi o atendimento desses 10 usuários. Olha, eles ficaram na casa de passagem, nós oferecemos alimentos tal, almoço, janta, e oferecemos atividades recreativas, ou oferecemos uma atividade pedagógica, ou uma roda de conversa, porque a gente verificou necessidade ali desses usuários que atendiam. Olha, eles ficavam ali ociosos, então nós oferecemos oficinas ali para eles, entendeu? Então, assim, esse relato do meu registro de campo vai me ensinar como profissional a fazer o meu registro de usuário. É aprendendo como eu estou fazendo o meu registro de campo, eu como profissional, assistente social, vou aprender a fazer o meu registro do meu usuário, meu controle, né, o meu plano individual ou meu plano coletivo de atendimento. Entendeu? Então, essas informações são importantes. E, Silvia, por que é importante? Mas eu fico aqui só planilhando, só pegando informações, fazendo Não é atendimento. importante? Por que é essencial essa informação, Silvia? Porque se eu quiser fazer um projeto e captar recursos para minha instituição social, eu preciso dessas informações. Eu preciso dessas informações para quê, Silvia? Para fazer prestação de conta para a pessoa que está me pagando. Mesa Brasil, eu preciso participar. Quando eu faço, né, participação do Mesa Brasil, quando minha instituição faz, né, participação do Mesa Brasil, eu sou obrigado, né, dentro do meu contrato com o Mesa Brasil, a participar das formações. Olha só, eles vão fazer oferta de formações e eu, como instituição, tenho como obrigação encaminhar um representante para participar dessas formações, certo? Em contrapartida, relatório, tá? Relatório de prestação de contas, informações que eu colhi, eu vou passar para essas informações, para esse relatório de prestação de conta. Então, meu trabalho vai estar formalizado a partir do momento que eu fiz todos esses processos. Então, por que nós, né, pedimos para que todos vocês, olha, tenham cuidado, façam direito o registro acadêmico, né, o registro de campo. Ali, preencham certinho, porque a gente está formando vocês para fazer um relatório do usuário, para fazer ensinando como que vocês vão fazer esse relatório de atividade diária. Entendeu? Extremamente importante. Tá certo? Entendido? Então, a importância do meu plano de ação como estudante, eu vou usar para um planejamento de trabalho no futuro como assistente social. E a importância do meu registro de campo como estudante e estagiário, porque eu vou precisar fazer esse registro posteriormente como profissional. Entendeu? Nada é em vão. Vocês estão fazendo um exercício para quando vocês forem profissionais e chegarem lá em campo, vocês não vão estar despreparados. Vocês vão estar preparados. Poxa vida, como é que eu vou fazer esse relatório ou essa prestação de contas? Poxa, lembrei. Olha, eu fazia na faculdade
o meu relatório ali de campo de estágio. Eu acredito que deve ser igual. Então, vou fazer como? Olha, vou colocar o PIA, isso mesmo, inclusive do PIA. Vou fazer o plano individual de atendimento, vou colocar ali, ó, meu usuário, Marcos Antônio, tal, tal, tal. Qual foi a demanda do Marcos Antônio? Ó, Marcos Antônio chegou aqui apresentando tal situação, tal, tal, tal. Qual foi o encaminhamento realizado? Foi realizado o seguinte encaminhamento para o mercado de trabalho, para o curso profissionalizante, entendeu? Para o cadastro do Bolsa Família, para encaminhamento ao SUS, enfim, eu vou descrever ali tudo que foi apresentado pelo usuário e o que eu executei, ou quais foi o encaminhamento e mandado. Então, esse vai ser meu plano. Então, a partir do momento que eu peguei esse ensinamento do meu relatório ali de estágio, eu já entendi como que eu vou fazer a organização. Tá certo? Conseguiram entender toda essa dinâmica do estágio, da sua entrega de documentação com a formação profissional? Isso eu quero que vocês entendam. Eu estou aqui, né, assimilando a sua documentação, a sua entrega para a formação profissional. Porque eu quero que todo mundo aqui chegue e fale, não, eu sou um profissional capacitado. Eu me formei na Unicesumar, eu sei como que eu faço um relatório, eu sei como é que eu faço o atendimento, eu sei como é que eu faço uma prestação de conta, eu sei como é que eu faço, né, um acompanhamento do usuário. Enfim, eu quero que vocês entendam que vocês vão estar com o processo. Sair daqui já formando. Dirce, pode abrir, pode falar. Consegue abrir o microfone? Agora foi. Eu Foi, encaminhei uma pergunta ali em cima. Como os meus documentos foram para o portal Valoriza, com um documento corrompido, demorou um pouquinho a mais. Então, eu já perdi 2 dias do meu plano de estágio ali, mas mesmo assim a supervisora de campo achou muito curto, por conta do horário de trabalho dela também o prazo. E temos uns feriados ali, né? Então, ela incluiu dentro da minha proposta a criação de um projeto de captação de recursos. Só Olha que ficamos em, bacana. só ficamos em dúvida, porque, na verdade, eu já tinha solicitado emendas parlamentares a umas pessoas Oi, conhecidas, muito porque bacana. a nossa pai sofreu um golpe, alguém, vamos dizer, mexeu no caixa da instituição, tem um processo Ah, judicial. Então, assim, eu tinha feito isso e ela achou interessante estar colocando isso dentro de um projeto de captação de recursos, né? Nós só estamos em certo. dúvida em como a gente vai computar essas horas, que ela disse que talvez eu conseguisse recuperar essas horas computando essas horas. Só que Por causa dentro da daquela atividade do planilha, trabalho. isso, como é que a gente vai fazer esse registro? Quantas horas Tá. eu posso colocar dentro desse projeto? Aí você vai sentar com a sua supervisora para determinar isso com ela. Por quê? Tá, pessoal? Uhum, Porque quem tiver, a gente entende essa questão da carga horária, tá? Então, quem tiver com dificuldade nessa questão de carga horária, ele não sei se vai dar tempo. Então, você vai conversar com a sua supervisora de campo e vai delimitar para ela. Vamos supor, a supervisora da Dirce deu para ela um projeto, olha, de captação. Você vai elaborar esse projeto de captação e em cima desse projeto de captação, a gente vai desenhar quantas horas você utilizou para elaborar esse projeto de capacitação, né? Captação, né? Não foi de capacitação, captação. captação. Então, assim, o projeto de captação de curso que a Dirce vai elaborar vamos supor aqui, dar 5 horas ali que ela se dedicou nesse projeto. Então, assim, de acordo com a dedicação dela, você vai sentar com a sua supervisora e vai falar: olha, eu vi que esse projeto ficou bem elaborado, deu trabalho, né? Foram 10 horas ali que você utilizou para coisa. Então, vai de acordo ali com a supervisora. Por quê? Por que que a gente fala assim, isso é uma negociação entre a supervisão de campo?
porque é ela quem vai assinar, é ela quem vai autorizar. Então ela tem total autonomia para falar, olha, eu dei um trabalho aqui para a Dirce e ela elaborou esse projeto para mim, né? E dentro desse projeto que ela elaborou aqui, ela demorou tantas horas e eu acho que válido essa hora aqui que ela elaborou. Aí você vai organizar ali dentro da carga horária sua essa questão das suas horas, né? Isso daí você vai registrar ali as suas horas, né? De acordo com o que a sua supervisora, né, elaborou ali para você, tá bom? Para complementar as suas horas, né? Para atingir as horas que você precisa, tá bom? Eu adorei essa questão. Projetos de. Até, pessoal, captação. Silvia, olha aí, presta atenção na sua colega Dirce. A sua colega Dirce, ela tem experiência aqui em captação de recurso, Dirce. E ela, Silvia, e a Dirce vai falar para nós sobre como que tá a sua experiência em captação de recursos, o que que você já desenhou com a sua supervisora, ou se vocês ainda estão pensando. Porque a Dirce trouxe aqui para nós, tá, a Silvia, aqui demais que trabalham em ONGs, né, Vanice, né, que trabalha em ONGs, existe um recurso que se chama emenda parlamentar, certo? Só que esse emenda parlamentar é um pouquinho complexo, Silvio, tá? Nós temos aqui também. Ela tem, e ela exige assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque as emendas parlamentares normalmente vêm com situações, a gente tem níveis de baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Então, normalmente, aí é que tá o pulo do gato, porque assim, eu já semana tive... passada também o que era alta, média e baixa. Olha, isso é importante para todo mundo ali que não Eu não entendeu. sabia também não, até semana passada. Ó, isso é importante, gente. Baixa complexidade, serviços de baixa complexidade. Entenda, né, onde está o seu serviço, onde ele está classificado. Se é de baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Por quê? No caso da Dirce, ela vai querer uma emenda parlamentar. E eu vou te contar um contexto aqui de uma história que eu tive. Eu fiquei todo feliz porque eu atuava num centro-dia para idosos. Alguém já ouviu falar do serviço de centro-dias? Centro-dia para idosos? Já, Emily? Então, assim, centro-dia para idosos é popularmente conhecida, a professora Maria Cristina vai me bater se ela me ouvir falando uma palavra, um absurdo desse, porque normalmente, né, a população em geral, né, elas falam como? Eles chamam de creche para idoso. Por que que chama de creche para idoso, né? A população geral. Nós, né, assistentes sociais, estudantes de serviço social, não podemos jamais falar creche para idoso, pelo amor de Deus. Ainda mais para a professora Maria Cristina, hein, a nossa coordenadora, porque ela ama trabalhar com o idoso. Então, a especialidade dela é gerontologia. Então, assim, você falou para ela creche do idoso, ela, né, ela vai brigar com você, fala, meu Deus, por favor, não façam isso. Então, assim, ela tem, né, amor. Então, assim, quem trabalha com idosos, para quem já trabalhou com idosos, né, sabe que é muito bom trabalhar com idoso, né? É um prazer enorme trabalhar com idoso. É difícil, é. É complexo, é, tá? Então o serviço dia, né, centro-dia para idoso, é um serviço assim, aqui em Maringá nós tínhamos assim público, né, que era aberto para toda a população carente, né, em situação de vulnerabilidade, eles eram abertos, né, aqui tinha dois, que eram da prefeitura e o nosso, que era uma instituição ligada à Igreja Católica, no qual eu era assistente social. E nesse período a gente captou muito recurso, a gente captava recursos de tudo que você puder imaginar. Então, assim, eu chegava e falava assim, onde tem edital para recurso? Opa, já estou buscando na internet. Ah, tá, edital da Coca-Cola. Olha, projeto tal falando sobre questão ambiental. Onde que vai caber um projeto ambiental para o centro-dia? Eu tentava anexar. Olha, é ambiental, mas o que reflorestamento tem a ver com o idoso? Ah, mas o recurso é de 20 mil reais, 30 mil, 50 mil reais. Nossa, o que eu posso fazer? Aí eu pensava, já sei. Vou trabalhar com o idoso para plantio de mudas, de reflorestamento. Opa!
elaborei um projeto. Então, não. Fiz o projeto se adequando ali à necessidade. Reflorestamento. Aí foi tudo feliz. Beleza, consegui. Aí veio um outro projeto que eu quero que vocês também, quem não conhece, busque. É um projeto que chama todo mundo da, não sei se todo mundo aqui conhece, mas assim, é um projeto da Igreja Católica, tá? Ele é da campanha da fraternidade. Alguém já ouviu falar da campanha da fraternidade da Igreja Católica? E da Isso é campanha antigo, né, professor? Não, é uma organização que ainda existe, que é o Caritas, certo? Ah, Existe no sim, Brasil inteiro. conheço, conheço. A Caritas é do Brasil inteiro. Então é da Igreja Católica, é vinculada à Igreja Católica. Então todo ano eles têm a campanha da fraternidade. E a campanha da fraternidade, todo ano, eles têm uma destinação de projetos, eles abrem edital de projetos. Então o que acontece? Então, por exemplo, a campanha da fraternidade, naquele ano, foi sobre ecologia e sustentabilidade, meio ambiente, se eu não me engano, era meio ambiente e sustentabilidade. Então, meio ambiente, a casa de todos, né? Falando um pouco sobre, né, a importância do meio ambiente para o convívio de todos. Então, assim, um edital que não tem muito a ver com o idoso, não tem muito a ver com o centro-dia. O que a gente fez? Nossa, vamos organizar um projeto. Mas que projeto? Porque ali é agricultura. Ai, a gente não tem. Tá, vamos lá então. A gente organizou um projeto chamado Agrofloresta. A gente tinha um espaço, um terreno vazio que a gente queria, né, levantar uma sede, só que a gente precisava de recursos. A gente precisava de agrofloresta. O que é a agrofloresta? A agrofloresta é a conciliação de um reflorestamento com a sustentabilidade de captação de recurso, né, de manutenção, de algum atrativo ali, por exemplo, eu posso plantar árvores e ali debaixo daquelas árvores eu posso plantar uma bananeira, posso plantar uma mandioca ou qualquer cultivo, né, que seja sustentável ali dentro daquela agrofloresta, dentro de uma floresta. Então, o que a gente fez? Plantio, projeto para um plantio de uma floresta e, ao mesmo tempo, a gente plantou bananeira, a gente plantou mandioca, a gente plantou milho. Então, a gente fez, cresceu a árvore, a floresta, e a gente fez um cultivo ali, né, de agro ali, de diversos plantios ali. O que aconteceu? A gente teve idosos que foram plantar, né, que trabalhavam lá. A gente teve a colheita das produções que a gente utilizava no centro-dia, ou seja, a gente economizou em alimento, porque a gente o dinheiro que a gente pagava para compra de alimentos, a gente produzia, a maior parte dos alimentos era consumido ali no centro-dia. O restante que nós fazíamos, os próprios idosos, né, de fora, que a gente convidava para participar do projeto de agrofloresta, eles tinham a captação de recurso para eles e uma parte desse recurso eles destinavam para o centro-dia. Então, o que o centro-dia ofertava para alguns idosos? A geração de renda para os idosos da comunidade, que iam lá, plantavam, e uma parte doava para a alimentação do centro-dia, e uma parte que eles vendiam era o destinado para o centro-dia, para a manutenção do centro-dia. Então, a gente tinha esses projetos. E daí, o próximo projeto que a gente foi captar para alavancar uma construção foi um projeto que a gente recebeu de reforma, que era emenda parlamentar. Só que os deputados não entendiam do processo. Então, olha a experiência. Eles não entendiam do processo, da complexidade de serviço. Então, quando nós conversamos com ele, olha, você precisa destinar recurso, mas o nosso trabalho era de pequena a média complexidade. Então, a gente não podia receber recurso de alta complexidade. Quem que é alta complexidade? Era instituições de longa permanência.
Então, o que aconteceu? Nós perdemos o recurso porque nós não nos enquadrávamos numa instituição de longa permanência, ou de alta complexidade. Então, né, ficamos tão felizes que a gente ia receber, se eu não me engano, era 100 mil reais em reforma. Era muito dinheiro. E, felizmente, do nosso lado tinha uma instituição de longa permanência para idosos. Então, esse instituto, né, essa instituição, recebeu esse recurso, né, nossos vizinhos, então reformaram, ficou lindo o espaço, adaptaram, ficou maravilhoso. Só que a gente, como Centro-Dia, perdemos esse espaço por um detalhezinho, questão de complexidade, né, serviço, enquadramento do serviço. E a gente precisa entender isso dentro da nossa captação de recursos, tá certo? Gente, a gente entendeu, eu espero que vocês tenham entendido o que nós queríamos discutir hoje. A entrega da documentação, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a documentação, sobre esses documentos. É importante a gente ter esse espaço para a gente conversar um pouco sobre campo, tá? Não é tempo perdido, isso aqui é extremamente importante, porque vocês precisam entender que tudo que vocês aprendem lá, ou dúvidas, né, precisam ser sanadas, a gente precisa tirar essas dúvidas, a gente precisa conversar para que vocês, né, cresçam também, né, como profissionais, tá certo? Mais alguém gostaria de trazer alguma demanda, alguma informação? Vanice? Não estou me te ouvindo. Você me perdoa, porque eu estou Ah, sim. enroladinho com esse notebook. Eu tenho que falar aqui e áudio aqui embaixo, no celular, tá? Por isso que me enrolo. Mas vamos lá. Você estava falando de emenda parlamentar. Eu estou com um estágio não obrigatório na Grades Capital e fiz esse obrigatório dentro da clínica. E aí, a primeira coisa que eles me pedem para estudar, quando entra na Grades, que seria a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Estudar a tipificação nacional, que aí você categoriza, né? No caso, a DRADES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela só vai atender demandas da área de assistência social. Perfeito. Agora, se é esporte, Secretaria do Esporte, se é de cultura, Secretaria da Cultura, se é de saúde, Secretaria de Saúde. E a gente pegou um caso bem interessante, que era um cara que estava fazendo acolhimento de mulheres que fizeram mastectomia, né? Retirada de seio. Ah, sim. E aí ele estava ali, equipamento, computador, né? Tudo isso daí que você está falando, reforma de lugar, tudo isso entra dentro da assistência social. Só que ele estava colocando um profissional para fazer, como é que chama? Tatuagem, para reconstituir, trazer de volta a autoestima da mulher. Nossa, que legal. Só que aí foi barrado. Por quê? Por quê? Porque isso não é assistência social. Isso deveria entrar para a área de saúde, dessa reconstituição de seio, vamos colocar assim, que não seria nem isso, né, professor? Porque aí seria uma coisa estética. Tá. Reprovado. E aí? Mas o projeto foi reprovado, né? Não houve a contratação. Não houve, foi barrado, e eles tiveram já. que rever o plano de trabalho deles, né? Tá. Que é essa parte que todo mundo se enrola. E aí já me deram a dica, Vanise, vai para captação de recurso e começa a dar treinamento para as hóspedes. Aí eu lembrei de você, você falou que você fez esse trabalho, né? No Paraná. De dar capacitação para as hóspedes. Ah, sim. Meu primeiro trabalho foi sim de capacitação, profissionalização do terceiro setor. A gente trabalha, né, com a profissionalização do terceiro setor. Então, pessoal, olha, era para todo mundo ter assistido, hein? Espero que todo mundo assistiu, né? O quarto encontro, foi bem bacana. Isso foi só meu primeiro trabalho como
dentro do serviço social, estágio, então aproveitei bastante. Assim, Vanice, só pra gente aproveitar esse gancho, porque eu queria falar uma coisa com vocês sobre capacitação, ou captação. Tô com capacitação na cabeça, perdão. A captação de recurso, tá? Ela exige justificativa. A gente amarra tudo na justificativa, tá? O que é saúde, né? O que é assistência é uma linha muito tênue. Então a gente precisa amarrar isso, tudo, qualquer coisa, na justificativa do trabalho, certo? Então, assim, quando eu trabalho com um público, que nem eu estava explicando aqui, eu trabalhava com idosos, né? Um centro-dia que oferece atividade para idoso, tal. E ali o objetivo é fazer com que proporcionar um espaço para o idoso, né? Enquanto a família trabalha. São pessoas, né? Nossa, eu já vou passar a lista de presença, tá, gente? Aproveitando aqui. Então, assim, esse espaço, ele trabalhava com o público idoso. Então, assim, se você for pensar, olha, eu trabalho com idoso. Ah, mas é muito limitado idoso, né? O que que eu posso trabalhar com idoso? Então, assim, mas idoso, tudo que eu for fazer com idoso vai ser na área da saúde. Porque eu estou trabalhando com a saúde do idoso. O idoso precisa de amparo. Tudo que o idoso precisa envolve saúde, né? Atividade de saúde. Tudo que o idoso precisa ali, né? Adaptação e até de espaço, até de organização, envolve profissionais da saúde. Então eu trabalhava muito com assim, a saúde ali. Então, assim, tinha muitas coisas. Então, o que eu preciso fazer? O que eu fazia, né? Para que a gente pudesse não esbarrar em algo que fosse entendido como específico da saúde. Porque eu vou contratar um enfermeiro para trabalhar com idoso, uma assistência. Eu preciso ali. Eu vou contratar um médico para fazer atendimento ali ao idoso, um geriátrico. Geriatra. Isso. Então, eu vou precisar desse médico especialista para trabalhar ali com o idoso. Mas vou contratar, mas isso aí é da saúde, é recurso da saúde, entendeu? Qualquer terapeuta. Qualquer terapeuta. Eu vou trabalhar um TO, eu vou trabalhar ali na área da saúde. Só que, onde que eu vou amarrar esse profissional da saúde, vou utilizar esse ambiente da saúde ou esse profissional para a assistência? É na justificativa. Por que a importância da saúde? Olha, eu preciso desse profissional para a organização de um projeto na qual eu vou estabelecer um espaço para atendimento do idoso, justificando que esse idoso ele precisa de um espaço de atendimento acolhedor para que sua família possa trabalhar, né? Vamos supor, por exemplo. Então, assim, eu preciso amarrar isso para a assistência. Olha, eu preciso do espaço. E para me ter o espaço de assistência social, acolhimento, eu preciso, né, fazer essa justificativa. Então, assim, muitas vezes a gente amarra na justificativa. Eu não sei qual foi a justificativa, né, para o trabalho, né, por exemplo, para a contratação do profissional, entendeu? Eu preciso entender qual foi a justificativa e a amarra para poder, mas eu preciso, dentro da justificativa, entender como que eu posso transformar essa justificativa em algo da assistência, em algo social, em algo de impacto social, né? Isso vai fazer um impacto social e ele faça com que quem leia o projeto entenda, isso aqui é o profissional da saúde, mas o impacto é social, entendeu? É um pacto que vai para a assistência. E outra coisa, uma coisa que falta muito é quem faça o plano de trabalho para essas pessoas. Eles estão passando para contador. O que contador entende de território, de análise de dados, né, de demanda, do quanto tem de percentual de idoso, de deficiente, o que você tem de equipamento, tudo isso quem tem que ver é assistente social. Perfeito. Eu não vou entrar nessa seara, né, porque eu tenho formação em contabilidade. Que é? Não entendi.
Eu não vou entrar nessa seara porque eu tenho formação em contabilidade. Olha, sabe o Tô Professor, o brincando. que que o senhor Ó, não tem, professor? Qual é a Não, profissão dos ó, por exemplo, gestores. eu vou falar para Falou. vocês. Por quê? O que aconteceu comigo? Meu Deus, o que você fez? Ó, pra gente encerrar, pra gente juntar isso aqui, só para vocês entenderem. Dentro do serviço social, eu precisei de encontrar ferramentas, porque eu precisava prestar contas. E aquele pessoal da contabilidade chegava para mim e falava assim: olha, eu não sei fazer isso. Eu não sei o que é uma instituição social, porque a contabilidade é uma instituição social, o que é diferente. Porque aí eu falei assim: olha, eu tenho pós-graduação em gestão de organizações sociais. Eu só sei ler DRE, eu só entendo de leitura, né, de demonstração de resultados, de conciliação bancária. Eu só entendo essas coisinhas simples. Mas eu preciso para gerenciar uma instituição, eu sou assistente social e eu precisava encontrar ferramentas para conversar com ele e fazer com que o contador me entendesse, olha, eu tenho a contabilidade, só que eu preciso, principalmente aqui quem ainda não trabalha, mas vai trabalhar, a gente tem uma certificação que chama SEBAS, certo? A gente, quem não tem SEBAS ainda, né, pode correr atrás, porque é importantíssimo para uma instituição social. Silvia, escuta essa aí, Silvia. Vai aprendendo, Sim. Silvia, porque essa é uma dica de ouro, Silvia. Não tem instituição que puder ter os SEBAS, corre atrás do SEBAS. SEBAS, com C. Até anotar. Sabe por quê, Silvia? Olha essa, Silvia. Minha instituição. E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com o meu idoso? Falei assim, não, vou começar por onde? Vou fazer uma parceria com o Mesa Brasil para captação de alimentos. Porque daí eu posso oferecer alimentos e lanche, né, para os idosos ali. Deu certo, Silvia. Sabe qual foi o passo? Próximo passo? Eu precisava de recursos, Silvia. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, Silvia, para pagar os colaboradores. Sabe por quê? Porque a prefeitura não me dava recurso suficiente. Eu só tinha dinheiro para 2 profissionais. E o resto dos profissionais eu tinha que pagar do bolso da instituição. Então, o que eu tinha que fazer? Fazer churrascada, fazer costelada, fazer hamburgada, bingo, fazer festa junina para captar recurso para a instituição. Só isso não era o suficiente, Silvia. Sabe por quê? Chegou o momento em que as instituições, as pessoas não queriam mais comprar convite de hamburgada, não queria comprar convite de churrascada, eles corriam de mim, Silvia. Eu, como captador de recursos, já estava ficando desesperado, Silvia, não conseguia vender um convite. Sabe por quê? Saturou o povo. Porque todo mundo, a hora que eu via, eu falava assim, olha, Juliano, é o Juliano? Desculpa, Juliano, não posso te atender. Juliano, opa, desculpa, eu não consigo comprar. Já sabia que eu ia entrar em contato para vender alguma coisa. Então, assim, é a sina de toda instituição social. Chega um momento em que todo mundo fica saturado. Eu não aguento mais. Toda vez que o Juliano liga para mim, é para pedir dinheiro para vender convite de almoço e janta. Então, assim, como instituição social, chega um momento que satura. E a gente precisa diversificar. E cada vez mais a gente precisa diversificar a fonte de recurso. Aprende essa aí, Silvia. Então, assim, o que acontece? Eu pegava e falei assim, olha, então tá bom, vocês não querem vender, a gente vai ter que achar uma outra alternativa. Então, a gente busca recursos para outros lugares. Então, eu fui o quê? Me inscrevi no SEBAS. Fui atrás da certificação de SEBA. O que ela me garante? O que ela me garante? Tá? Só que essa certificação não é fácil de conseguir, tá, gente? A gente precisa de titularidade pública, de reconhecimento, precisa de alguns títulos, precisa da instituição regularizada, tudo certinho, alinhada. Mas o que a gente consegue com o SEBAS? A isenção da taxa patronal. Sabe quanto isso me economiza, Silvia? E sabe o que a gente conseguiu, Silvia? Um valor retroativo, Silvia. Acredita nisso? Legal.
um valor retroativo. A gente lutou para conseguir o SEBAS, óbvio que a gente precisou de um deputado lá para ajudar, tá? Porque a gente às vezes precisa de um contato de um deputado, infelizmente. Então a gente precisa de alguns contatos dentro da política para poder agilizar esse processo e conseguir. Mas o que isso agilizou? Nós conseguimos a isenção patronal, que é um recurso que é muito alto, né? A gente conseguiu isenção e algumas taxas municipais, porque a gente ia fazer os eventos, a gente tinha que pagar umas taxas para você organizar para realizar um evento. Então a gente ia fazer, por exemplo, um evento para costelada ou um evento beneficente para fazer, né, para organizar a captação de recursos. E a gente tinha que pagar uma taxa para a prefeitura. Olha, para fazer esse evento você precisa pagar essa taxa, a taxa disso, a taxa daquilo, e precisa de. Oi, Rosemary. É só um assistente social que pode fazer o pedido do SEBAS? Do SEBAS? Não. É, né? Não? Não é não é necessário que seja um assistente social. Na instituição, no caso, Não é presidente, obrigatório. qualquer... Pode, Não, né? pode, qualquer um pode. Aí não. Então, assim, Silvia, a gente conseguiu o SEBAS com muita luta, muita dificuldade, porque a gente tem que mostrar qual que é o nosso trabalho, a gente tem que elaborar um projeto mostrando qual que é o nosso trabalho, a importância do nosso trabalho. Olha só a importância. Aí é que entra o profissional, o assistente social. Ele que vai olhar com esse olhar amplo para entender essa atividade. Então, Silvia, a gente conseguiu a isenção patronal, a gente conseguiu que ele fosse retroativo por 5 anos. Então, a gente recebeu um recurso de 5 anos atrás, né? A gente conseguiu o recurso de 5 anos atrás da taxa patronal que a gente pagou. E olha, entrou um valor muito bom, que nos deu um respiro. Só que o que a gente ganhou com isso, Silvia? Nada vem de graça, gente. Aprende. Nada vem de graça. Tudo tem um custo. Espera aí, deixa eu colar aqui a ficha. Pessoal, vai preenchendo a ficha de presença aqui no chat para vocês não coisar. Eu preciso que vocês preencham a ficha para que a gente possa lançar a declaração, tá? Então isso é importante. Então só para concluir, Silvia, como nada vem de graça, então a gente ganhou essa certificação SEBAS, importantíssimo para recurso, para quem, né, quer captar recurso. A gente ganhou, né, esse título que é extremamente importante, e a gente ganhou também, né, esse retroativo. A gente conseguiu entrar com recurso para pedir esse retroativo. E a gente também, né, ganhou de bônus ou ônus, a gente ganhou de ônus a necessidade de fazer a prestação de contas da instituição. Então, quem que fazia essa prestação de contas? É dentro do sistema do contador. Então, o contador é quem fazia essa prestação de contas. Então, ele chegava para nós... Mas aqui a gente manda tudo prontinho para lá, para ele. Aí a gente precisava... tudo certinho para ele. A gente precisava disso, tudo, informação, e é para a gente mandar fazer essa prestação, para ele encaminhar para a prestação de contas lá para o SEBAS. E é extremamente importante esse recurso, né? Então, muito é boa importante... Ideia. Vou ver aqui a questão do SEBAS. Tá? Então, assim, pessoal, é dica valiosíssima para quem quer profissional, vai trabalhar numa instituição, a gente precisa conhecer o ambiente que a gente está sendo inserido. Não tenham medo de iniciar, tá? Porque todo mundo começou, eu não sabia o que eu vou fazer, meu Deus, e agora? Sou assistente social, acabei de me formar e me deram uma oportunidade para ser supervisor, para ser assistente social de uma instituição. Cheguei agora, o que eu faço? Né? Então, assim, a gente precisa, não tenham dúvida, não tenham medo de tirar dúvida com um colega, tá? É importante, se você conhecer, né, alguém, né, olha, preciso de uma orientação, o que você acha? Olha, né, assim e tal, tiver dúvida, a gente pode tirar, né, o seu supervisor de campo, às vezes, né, pode tirar uma dúvida sua, né, futuramente, como profissional, como colega. Então, assim, é importante trocar figurinha
entender, mas não tenham medo de iniciar, porque assim, você está saindo da universidade extremamente capacitado para iniciar, né, como assistente social. Você está extremamente sendo capacitado para chegar lá em campo, né, no local que você estiver, fazer um bom trabalho. Não vou falar assim, ah, mas eu não vou errar. Pode ser que você erre, todo mundo precisa aprender, todo mundo precisa de conhecimento. Seja humilde, busque capacitação, tá? Ah, eu vou entrar na área da assistência, vou trabalhar com idosos, vou trabalhar com criança e adolescente. Faça uma pós-graduação. Não tenha medo, faça uma pós-graduação, busque conhecimento, estude, tá? Não é porque você saiu da faculdade que você não vai começar a estudar, né, sobre o ambiente que você está sendo inserido. Então, é extremamente importante. A educação é sempre contínua, é perpétua, tá certo? Até hoje eu tenho que aprender a estudar, tenho que, né, me atualizar, porque se eu paro, né? Então, assim, eu vou fazendo outras graduações. Hoje eu estou no 3º ano de terapia ocupacional. Então, assim, eu não parei de estudar. Eu busco conhecimento aonde tiver. Então, assim, a gente não pode parar de adquirir conhecimento. Ah, mas o que esses conhecimentos vão adquirir? Conhecimento é conhecimento. Qualquer curso que eu for fazer é conhecimento agregado. Ou seja, se eu sou assistente social e eu preciso elaborar qualquer projeto, ou atendimento, ou fazer qualquer coisa, eu vou adquirir o conhecimento que eu adquiri. De qualquer forma, opa, eu lembrei, olha, eu lembrei que isso ocorre assim, eu lembrei de uma situação assim. Então, é importante, a gente consegue trabalhar bem, tá bom? Pessoal, é isso. A gente vai ter mais um encontro. Infelizmente, eu adoro ficar com vocês. Amo ficar aqui com vocês. A gente também, viu? Porque a gente Mas, assim, nunca tem essa possibilidade. é muito legal a supervisão, assim, quando a gente faz esse momento a gente precisa, né, desse momento, fazer esse momento de conversa, de diálogo, isso é supervisão acadêmica. A gente está aqui para conversar, para dialogar, tirar dúvidas, e também a gente precisa, né, mostrar o caminho. E hoje eu queria que vocês entendessem que todo o trabalho, toda a documentação que vocês estão fazendo, ela tem uma finalidade muito importante para o seu futuro profissional. Então, isso eu queria linkar e eu queria que ficasse claro isso, enraizado para vocês. Opa, se alguém me perguntar por que eu faço isso, eu sei responder. Olha, o professor falou comigo, a gente conversou na supervisão, ó, é para isso, para isso, para isso. Eu vou utilizar quando eu for profissional? Vou. Eu estou aprendendo porque vou utilizar, vai ser importante lá no meu trabalho, tá bom? Certo, pessoal? Então, todo mundo assinando a lista e a gente se encontra na próxima segunda-feira, tá bom? Com o nosso quarto e último encontro do módulo sobre documentação final e entrega, beleza? Professor Juliano, Oi, Emily. uma pergunta. As outras aulas que a gente assistiu sobre demanda, os vídeos que estavam gravados, como que a gente faz para que você saiba que a gente assistiu, que a gente acompanhou? Tá. É No porque próximo. Tá, eu na quero que você. segunda-feira eu estava com uma outra demanda. E aí eu só Tranquilo. consegui assistir depois. Aí eu consegui Faz o mudar seguinte, Emily. a data dessa demanda. Faz o seguinte. Você, no próximo encontro, você vai assistir o vídeo sob demanda e vai anotar ali como eu falo, na descrição No ali, rodapé, no rodapé Aham. das informações, de perguntas lá, das informações, você pode deixar, você deixa lá, assistido sob demanda, tal, professor, no dia, tal, tá bom? A gente manda, né, todo mundo coisa. Fala em registro, vamos registrar, todo mundo abrindo a câmera para a gente fazer um registro, que eu preciso registrar aqui que houve a supervisão com os mais queridos de todos. Foi uma supervisão muito legal, muito bacana. Pena de quem perdeu, porque foi demais, foi legal demais estar com vocês nessa noite. E eu queria que todo mundo tivesse, os 200 alunos tivesse aqui. Mas, infelizmente, por
diferentes situações justificativas, eles não puderam estar, mas eu fico muito feliz que vocês estiveram e pela contribuição de vocês, tá bom? Segunda-feira nós estamos de volta, tá bom?